O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhe para o seu irmão que está do seu lado aí, dê um sorriso para ele, bonitinho. Pergunta para ele assim: tá calor, meu irmão? Fala assim com ele, ó. Fala assim agora com ele: o inferno é pior. Mas eu quero ir para o inferno? Eu quero ir para onde? Então vale a pena aguentar um pouquinho, coragem. Hoje é uma noite que o mundo aí fora se fantasia de esqueletos, abóboras, zumbis e tantos outros mortos vivos e monstros que a imaginação pode construir. É a noite de Halloween, 31 de outubro, dia das bruxas. Com certeza alguém fez uma piadinha com alguma mulher hoje. Sua vassoura está aí na sua mão? Feliz dia das bruxas, uma vassoura para você de presente. Pois é. E eis que na noite em que muita gente celebra as trevas, nós estamos aqui para celebrar a luz da eternidade em todos os santos. Que bom isso, né? Que bom que você não está aqui para celebrar mortos-vivos, zumbis, mas você está aqui para celebrar um Deus vivo e a assembleia daqueles que vivem para sempre. Amém? 1º de novembro, amanhã, mas hoje à noite já celebramos.
a solenidade de todos os santos e santas de Deus. O ano já chega no final daqui a pouquinho, e amanhã somos chamados a celebrar todos os santos. Celebrar a santidade daqueles que foram exemplos, daqueles que são intercessores, daqueles que são considerados os amigos de Deus. Celebramos aqueles que, apesar de seus pecados e misérias, não deixaram de lutar todos os dias contra o pecado. Santo. A palavra santo vem da famosa palavra hebraica kadosh. Kadosh significa aquele que é separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado das coisas erradas, separado da escuridão, separado das trevas. Por isso que Deus é santo, 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 ou seja, aquele que é totalmente separado de qualquer coisa errada. E esse deve ser o santo, esse deve ser você, esse deve ser eu. Pessoas separadas da vida do pecado, separadas da escuridão, pessoas eleitas por Deus para iniciar uma vivência verdadeira de santidade, de perfeição, de vida íntegra, de uma vida que valha realmente a pena ser vivida. Deus, Ele comunica a sua santidade para nós. Nos comunica, por exemplo, através dos sacramentos. Quem é batizado, por favor, levante a sua mão. Ótimo, então você tem a obrigação de ser santo. Se somos batizados, nós fomos lavados do pecado original e, consequentemente, começamos a fazer parte da Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, desde o nosso batismo somos chamados a ser santos. Sacramento da reconciliação, da confissão. O que você vai se confessar sempre? Pelo menos uma vez por mês, pelo menos assim eu recomendo. No mínimo, né? E tem gente que peca todo dia, quer confessar uma vez por ano e comunga todo domingo. Só peca só uma vez por ano, criatura? Cruz credo, né? Peca todo dia. E por que a gente procura o sacramento da confissão? Porque eu quero ser santo, porque eu quero melhorar, eu quero tirar essa coisa errada chamada pecado de dentro de mim. Ainda que seja a mesma coisa, mas eu tenho que me esforçar e lutar e não ficar acomodado ou conformado achando que esse pecado faz parte de mim. Não, o pecado não faz parte de você, não. É uma praga, é uma mancha que tem que ser tirada. E é aquele tipo de mancha, as lavadeiras aí vão entender, aquela mancha que é difícil de sair, quando cai, não sei, cloro, quando cai azeite, quando aquela troço que sai, é difícil de tirar aquele raio daquela mancha. Às vezes o pecado é isso, você tem que lavar 1000 vezes, esfregar, pega a escova e faz isso e faz aquilo, até aquela mancha sair dali. E por isso que o pecado também às vezes é isso. Mas eu tenho que me confessar. O sacramento da Eucaristia dispensa comentários. Por que eu venho à missa? Porque eu comungo o corpo de Jesus. Eu quero ser santo. O sacramento da unção dos enfermos. Eu quero ser santo nessa minha reabilitação física. Eu quero o auxílio de Deus, a saúde que vem de Deus. O sacramento do matrimônio, os casais aí. Por que eu vou pedir a bênção de Deus? Porque eu quero alcançar a santidade na minha vida conjugal. E por aí vai. Ninguém pode escapar da busca da santidade, ninguém. Você tem santo de devoção? Sim ou não? Que bom que você tem o seu santo de devoção. Mas não se esqueça de que a santidade é um modo de viver que inclui a todos, não só ao seu santo de devoção. Você também tem que ser igual ao santo que você é devoto.
São Judas Tadeu, foi quarta-feira passada. Nossa, como esse santo é procurado, por exemplo, as causas impossíveis. Eu quero resolver aquela causa impossível. Ou vou nele, eu vou na Rita de Cássia, Santa Rita também é poderosa. Ou eu estou cheio de dívida, então vou em Santo de Virges. Estou num caso urgente, desesperado, vou em Santo Expedito. Estou encalhado mais que o Titanic, vou em Santo Antônio. Não é assim? A gente vai buscar de acordo com a nossa ajuda, aquela nossa necessidade, aquela nossa, aquele milagre urgente. Estou precisando. Mas que bom que o santo pode interceder por aquela graça. Mas eu quero ser igual àquele santo, Santa Rita, por exemplo, apanhava do marido e olha, e sofreu o pão que o diabo amassou. Aí quando muitas mulheres virem como Santa Rita, aí é difícil, mas viver como Santa Rita, que sofria dentro de casa, mas nunca deixava de rezar, nunca deixava de confiar em Deus, e por aí vai. Judas Tadeu e tantos outros que morreram assassinados, morreram mártires. É exigente a vida da santidade, mas sempre vai valer a pena, porque o céu sempre vai valer a pena, sempre. Seja um santo canonizado pela igreja, que são os santos que nós temos no calendário litúrgico, por exemplo, seja um santo no anonimato do dia a dia, mas seja santo. Seja santo. Uma pergunta: se você um dia for reconhecido como santo, como santa, pela Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, você seria um santo de qual causa? Já parou para pensar nisso? Já falei aqui, Judas Tadeu, casos impossíveis. Santo Antônio, casamento. Se você, quando você virar santo, as pessoas iriam pedir a sua intercessão para resolver que problema? Aquele é o santo que vivia a castidade, então eu vou pedir a intercessão dele para eu ser santo na minha castidade. Aquele foi santo porque era um pai exemplar. Eu também quero me casar, eu também quero ser um pai, vou pedir a intercessão de São Fulano de Magé. Não é impossível, não? Você seria santo de qual causa? O que você realmente resolveria de letra? Intercederia junto a Deus para resolver aquele problema ali? Minha gente. Ouvíamos na primeira leitura, retirada do capítulo 7 do Apocalipse de São João. São João, com o seu formo de código para escrever aos cristãos perseguidos do Império Romano, ele dizia essa visão dos 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esses 144 mil que foram marcados em suas frontes, porque fazem parte do povo eleito de Deus. 12. O número das tribos de Israel, 12. 12 são os apóstolos de Jesus. 12 vezes 12, 144. 144 mil, número simbólico que indica a totalidade. Todos os homens e mulheres são chamados a fazer parte do povo de Deus. Todos somos chamados a fazer parte desse número. Não seja fundamentalista, não. Você não pode ler isso só no literal, não. Porque se o céu tiver lugar só para 144 mil pessoas, então trilhões de pessoas estão lascadas, não é? Depois disso, João disse que viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia
contar, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Que bom imaginar isso, gente. O céu, quando nós paramos para pensar o que é o céu, é uma coisa que não cabe em nossos raciocínios humanos, não cabe. Porque se você pensar que de lá de Adão até hoje, o que já nasceu e morreu de gente, e como é que essa galera toda, ou pelo menos grande parte dela, está no céu? Então o céu tem um tamanho, né, hipercolossal. E você vai encontrar pessoas que viveram os mesmos anos que você, ou pessoas que viveram 50, 100 anos antes de você, ou 300, ou 500, ou 1000 anos antes de você. Como é que vai ser esse encontro? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar, sabe? Como é que vai ser esse encontro lá? Como também os parentes que você conviveu. Não é à toa que todos os santos e finados, né? É um dia atrás do outro, né? Como é que vai ser isso? Nossa, vamos nos encontrar todos lá e diante de Deus. Vamos louvá-lo para sempre. Essa será uma felicidade eterna. Como que vai ser isso? Não sabemos. Deus, na sua imensa misericórdia, já sabe como é que vai ser. Mas o que importa para nós aqui é o que? Eu tenho que chegar lá. Como que vai ser lá? Já são outros 500. Mas o que importa hoje, na minha existência terrestre, é o que? Eu tenho que ir para o céu. Eu tenho que entrar naquele lugar. Eu preciso entrar ali e ficar com Deus. Depois um ancião pergunta para João: quem são esses vestidos com roupas brancas? Estava todo mundo de branquinho, né? De onde vieram? João retruca: tu é que sabes, meu Senhor. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Que palavra profética é essa? Porque justamente o santo é esse que passa pela tribulação, ou seja, é esse que sofre para chuchu, é esse que chora, que passa pela depressão, que passa pela tristeza, que passa por provações terríveis, e lava as suas vestes no sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E depois que se lava a roupa no sangue de Jesus, a roupa fica limpa, fica purificada. Ou seja, passamos por essa existência que é uma verdadeira tribulação, porque santo não é para gente mole. Ser santo é para gente que luta, que procura ser forte diante das tribulações da vida. Esse é o santo. Nós olhamos as imagens bonitas dos santos da nossa devoção, dos nossos padroeiros, mas muitos deles sofreram tribulações terríveis. Muitos foram caluniados, outros foram considerados doidos, outros foram considerados alienados, outros foram considerados acima do seu tempo, no sentido pejorativo da expressão. Sem falar que muitos foram assassinados, os mártires. Por isso, se você passa por muitas tribulações, por mais paradoxo que seja dizer assim, mas louve a Deus e agradeça ao Senhor por isso. Nossa, Padre, minha vida está cheia de problemas, cheia de tribulação, cheia de provação, cheia de tristeza. Ótimo, então você está caminhando para o céu. Porque é preciso passar pelas tribulações. É preciso que a gente supere esses momentos difíceis. Ser santo não é ter uma vida sem problemas. Ser santo é você manter a cabeça no lugar, apesar dos problemas que vêm.
é você ficar de pé apesar dos golpes que a vida te dá na cara. Isso é ser santo. É rezar, é vir à missa? Claro que também faz parte da busca da santidade. Mas não vai exigir tanto de você. O que vai exigir de você é quando você sai da missa, chega em casa e alguém já grita para você: e aí? Cadê minha comida? Tá pronta? Ih, chegou aquela mulher chata. Ih, já veio da igreja o beato, olha lá, ó. A gente olha com dá um sorriso bonito e fala assim: bom dia. E a gente pergunta que nem o Padre Rodrigo: tá feliz? Não é? Senão a gente descarrega, né? A gente tem que se manter ali, ó, equilíbrio, respira fundo. Ah, Senhor, tem que levar essa família para o céu, então me ajuda, Senhor. Me ajuda, não me dá força não, senão eu mato. Me dá só a coragem e a paciência que eu preciso, não é? Pois é, apesar da tribulação, se manter de pé, como Nossa Senhora das Dores, da Piedade, que ficou de pé diante da cruz, de pé diante do maior dos sofrimentos, ver o próprio filho assassinado, e não só o seu filho, mas o Filho de Deus também, mas manteve ali de pé, lavando o sangue, lavando as vestes no sangue do Cordeiro, buscando a santidade, a perfeição. Depois de todos esses dias em que nós meditávamos os dons do Espírito Santo, nos resta hoje o 7º dom, o dom do temor de Deus. Dom que justamente os santos exerceram bem. Há várias espécies de temores, né? Pelo menos vamos ver aqui 3 deles. O primeiro, o temor mundano. O segundo, o temor servil. E o terceiro, o temor filial. O primeiro deles, o temor humano, é o medo que se sente com relação a criaturas ou situações mundanas. É quando você tem medo das pessoas, a mulher que fica com medo do marido, o marido que tem medo da esposa, também tem, né? Os filhos que têm medo dos pais, os alunos que têm medo dos professores, a pessoa que tem medo de andar de elevador, medo do escuro, medo da tempestade, medo do raio, né? Medo de passar debaixo de uma escada, ou superstição. Tem católico que não passa debaixo da escada, nem a vaca-tussa. E jura que não acredita em superstição, né? Medo de ver um gato preto cruzar a rua, medo da sexta-feira 13. Agora em novembro tem sexta-feira 13, cuidado. O segundo deles, o temor servil, é o medo de ser castigado por Deus, o medo de ir para o inferno. Como se Deus fosse um cara mau com um chicote na mão, falando: vem cá só para tu ver. Não anda na linha não, senão eu te dou na cara. Nossa, já pensou se Deus fosse assim, gente? Nossa mãe, o céu estaria vazio, né? Este temor é gerado pela ideia de um Deus que nos vigia constantemente, pronto a nos castigar pelas nossas faltas. E é claro que isso vai nos deixar inquietos, né? Agitados ou deprimidos, né? Então, esse temor é imperfeito, porque esse temor não se baseia no amor de Deus, né? Temor
do chicote, né? E o terceiro deles, claro, o temor filial. Esse é o dom do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro temor, o temor de Deus. E esse é o filial. É o temor de nos afastar do Pai. É quando você tem medo de se afastar de Deus, que nos ama. Medo de ofender esse Deus, que por amor sempre nos perdoa. O filho que ama o Pai não quer ficar longe dele, nem fazer algo que o possa magoar. É um temor nobre que brota do amor, um temor filial, perfeito e amoroso. Esse é o dom do temor que nós recebemos, minha gente, no batismo e no sacramento da confirmação. E nós devemos pedir esse dom mesmo. Eu preciso do dom do temor. Eu preciso ter medo de ficar longe de Deus. E tem gente que simplesmente vive a vida sem rezar, e vive a vida numa boa, achando que está tudo tranquilão. Se a gente soubesse o que é viver sem Deus, caramba! Você pode respirar, você pode andar, você pode falar, você pode se deslocar. Isso tudo porque Deus olha você, ama você e permite que você faça tudo isso. Olha que beleza. E eu não vou temer um Deus que cuida de mim assim? Sim, eu devo ter medo de me afastar dele ou de viver sem ele. Sabia que essa é a pior coisa que existe no inferno? A gente olha o inferno muito folcloricamente. A questão do Satanás lá com seu chifre, aquele monstro feio, o fedor do enxofre, o fogo queimando todo mundo. Mas a pior coisa do inferno justamente é o quê? A falta da possibilidade de se aproximar de Deus. A pessoa nunca vai chegar perto de Deus. É a pior coisa que o inferno tem, é isso. Porque são pessoas que não temiam a Deus. São pessoas que faziam questão de viver uma vida de tô nem aí para nada. Então não tinham medo de ofender Deus. Então, já que não tinha medo de ofender Deus, já que não tinha medo de ficar longe dele, fazia o que queria, achando que depois que fechasse os olhos não ia ter nenhuma consequência depois, né? Minha gente, olha lá, olha o que você fica fazendo, às vezes escondidas por aí, hein? As pessoas não sabem, mas Deus sabe. Pelo amor de Deus, tenha medo de fazer coisas que você sabe que Deus não gosta. Porque são essas coisas que podem tirar a possibilidade de você entrar no céu, hein? Não fique com a ideia ingênua de que Deus vai me acolher lá no céu, achando simplesmente que está tudo resolvido já. E já que está tudo resolvido, então eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Vai pensando assim, bobo. Deus é bom, Ele não é bobo. Deus é misericórdia, mas Ele também é justo. Então nós temos que pedir o dom do temor, sim, porque se não tivermos esse dom do Espírito Santo, não faz diferença você fazer o bem ou o mal às pessoas, né? Pelo amor de Deus, né? No dia 11 de junho do ano passado, 2014, o Papa Francisco fazia a catequese. E eu até recomendo que você pesquise depois. Nos meses de maio e junho do ano passado, o Papa Francisco dedicou todas as quartas-feiras das catequeses para falar sobre os dons do Espírito Santo. Então, obviamente, 7 quartas-feiras, né? Para falar sobre os dons. Então, o dom do temor foi o último, no dia 11 de junho.
e ele dizia sobre o temor. Temor não significa ter medo de Deus. Sabemos bem que Deus é Pai e que nos ama e quer a nossa salvação e sempre perdoa. Por isso não há motivo para ter medo dele. O temor de Deus, em vez disso, é o dom do Espírito que nos recorda quanto somos pequenos diante de Deus e do seu amor. E que o nosso bem está em nos abandonarmos com humildade, com respeito e confiança em suas mãos. Este é o temor de Deus, o abandono na bondade do nosso Pai, que nos quer tanto bem. Modo simples e tão direto que o Papa Francisco teve para nos explicar o que é o dom do temor. E ele vai falando, e me chamou muita atenção a última parte da catequese. Olha só o que o Papa Francisco disse, prestem atenção, hein? Estejamos atentos, porque o dom do temor de Deus é também um alarme, e alarme está aqui entre aspas, diante da persistência no pecado. Quando uma pessoa vive no mal, o Papa falando, hein? Quando uma pessoa vive no mal, quando blasfema contra Deus, quando explora os outros, quando lhes tiraniza, quando vive somente para o dinheiro, para a vaidade, o poder ou o orgulho, então o santo temor de Deus nos coloca um alerta. Atenção! Com todo este poder, com todo esse dinheiro, com todo o teu orgulho, com toda a tua vaidade, não serás feliz. Ninguém pode levar consigo para o outro lado, nem o dinheiro, nem o poder, nem a vaidade, nem o orgulho, nada. Podemos levar somente o amor que Deus Pai nos dá, os carinhos de Deus, aceitos e recebidos por nós com amor. E podemos levar aquilo que fizemos pelos outros. Atenção para não colocar a esperança no dinheiro, no orgulho, no poder, na vaidade, porque tudo isso não pode nos prometer nada de bom. Penso, por exemplo, nas pessoas que têm responsabilidade sobre os outros e se deixam corromper. Vocês pensam que uma pessoa corrupta será feliz do outro lado? É o Papa perguntando. Não. Todo o fruto da sua corrupção corrompeu o seu coração e será difícil ir para o Senhor. Penso naqueles que vivem do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. Vocês pensam que esta gente que trafica as pessoas, que explora as pessoas com o trabalho escravo, tem no coração o amor de Deus? Não tem o temor de Deus e não são felizes. Não são. Penso naqueles que fabricam armas para fomentar guerras. Mas pense que profissão é esta? Estou certo de que se faço agora a pergunta: quantos de vocês são fabricantes de armas? Ninguém. Estes fabricantes de armas não vêm na igreja ouvir a palavra de Deus. Estes fabricam a morte, são mercantes de morte e fazem mercadoria de morte. Que o temor de Deus faça com que eles compreendam que um dia tudo termina e que deverão prestar contas a Deus. Olha só. Por isso que nós precisamos, minha gente, do dom do temor. Eu poderia, dentro dessa reflexão do Santo Padre, incluir muitas outras coisas. O marido que se diz cristão e não consegue controlar o seu temperamento e depois arrebenta a cara da sua esposa, tem no coração o temor de Deus e acha que Deus está vendo isso e vai ficar isso por isso mesmo? Uma pessoa que fica traficando drogas, que explora a vida de adolescentes, prometendo mundos e fundos e trazendo pânico para as famílias, e trazendo violência, ódio e mortes. Dentro do coração de uma pessoa dessa está o temor de Deus? E acha que isso vai ficar por isso mesmo? Não vai.
Por isso que nós temos que buscar esse dom do temor. E por isso que nós devemos buscar a santidade. Porque nós precisamos melhorar mais. Precisamos melhorar mais. Meus queridos, tem muita gente que acha que a santidade é uma coisa impossível, ou santidade é só para padre e freira, ou santidade é só para aquela galera que viveu 3, 4 ou 5 séculos antes da gente. A santidade é possível hoje, sim. Hoje. Ah, mas o mundo está tão difícil hoje, padre. Está difícil ser santo mesmo. Quando você se encontrar no céu lá com o Santo Antônio da Vida, ou com uma Santa Rita, ou com São Bernardo, ou com São Sebastião, ou com Santa Cecília, pergunta para eles se a época que eles viveram foi uma época fácil. Especialmente aquela galera que passou pela perseguição romana no século II, III. Pergunta se foi fácil viver a fé naqueles dias. Não foi, não. Não foi, não. Mas temos que tentar. Temos que tentar. E se você não reza, então você realmente não vai ser santo. Tem gente que quer ser santo, mas não quer rezar. Quer ser santo, mas não lê a Bíblia. Quer ser santo, mas não quer se confessar. Quer ser santo, mas não sabe ter paciência. Quer ser santo, mas não sabe viver as virtudes. Então, pelo amor de Deus, santidade é assim que você quer, afinal de contas. A santidade tem que vir com atos concretos, com uma busca verdadeira. Por exemplo, olha só, esse calor que estamos tendo aqui, estamos nos abanando porque está quente. Nós podemos fazer uma escolha de oração até. Ou eu fico me abanando, blasfemando, ai que calor, ai que droga, não tem ventilador aqui, não tem ar-condicionado. Ou você aproveita para pecar, que é isso, ou você sente o calor e fala, Senhor, eu estou sentindo muito calor, eu quero entregar esse meu sofrimento pela salvação das almas do purgatório. Olha como é que é diferente. Senhor, eu quero entregar esse calor que eu estou sentindo pela conversão do meu pai, para que ele pare de beber. Não é uma maneira diferente de você encarar o sofrimento da vida? Não é uma pequena gota de busca de santidade que você pode colocar aí no seu coração? Para dizer, sempre vai ter oportunidade para você buscar a santidade se você quiser. Aproveitando das coisas boas ou ruins, convenientes ou inconvenientes que acontecerem para você. Então que as muralhas caiam nessa noite. Que as muralhas dos problemas, dos sofrimentos, daquilo que te aflige, daquilo que impede da sua santidade acontecer, e de fato essas muralhas caiam em nome de Jesus, porque nós não estamos aqui à toa, e não vamos passar essa noite em oração à toa. É porque eu quero buscar a santidade, e eu vou buscar a minha vitória em nome de Jesus, porque Ele é o santo por excelência, e eu quero ser como Ele, e eu quero ser como meu santo de devoção, e eu quero ser como o meu anjo da guarda, eu quero ser como todos aqueles que eu sei que já estão na glória, porque um dia eu estarei lá, se Deus quiser. Mas até chegar lá, meu filho, vai ter suor, vai ter lágrima, vai ter joelho no chão, vai ter sofrimento a rodo para você. Porque para você chegar num lugar que vale a pena, você tem que ralar muito para você merecer entrar naquele lugar. E já que o céu é o melhor de todos os ambientes, então vale a pena. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ela. Diga para ele assim: tá vendo? Ser santo não é tão difícil assim.
Também se converte, criatura. Uma música antiga, Jorge. Deus consagrou um povo escolhido. O amou profundamente desde toda a eternidade. Música oportuna, ideal, para terminarmos esta homilia na solenidade de todos os santos. Feche os teus olhos. Pode continuar se abanando aí. Mas feche os teus olhos. E vamos cantar. Deus consagrou o povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade.